nome é Jaqueline e a videoaula de hoje terá como tema cálculo do dimensionamento dos profissionais de enfermagem. E antes que eu faça o cálculo do dimensionamento, eu vou relembrar alguns aspectos que é importante sabermos antes de resolver o cálculo. Então, o paciente ele é classificado de acordo com o seu grau de assistência. Temos o paciente de cuidados mínimos, o paciente de cuidados intermediários, o paciente de cuidados semi-intensivos e o paciente de cuidados intensivos. E para diferenciar um paciente do outro, é avaliado 3 critérios, que é se o paciente está acamado ou não, o grau de dependência desse paciente e os sinais vitais deste paciente. O paciente de cuidados mínimos é um paciente que não está acamado. O grau de dependência dele é um paciente independente. E os seus sinais vitais, tudo certo, estáveis. O paciente de cuidados intermediários é um paciente que está acamado. Seu grau de dependência é parcial. E os seus sinais vitais, estáveis. O paciente de cuidados semi-intensivos é um paciente acamado, seu grau de dependência é total e os seus sinais vitais estáveis. Já o paciente de cuidados intensivos é um paciente acamado, seu grau de dependência é total e os seus sinais vitais instáveis. Então, é o paciente mais crítico com risco de morte. Aí precisamos saber também a quantidade de horas de enfermagem, tá, pessoal? De acordo com a classificação de assistência do paciente. Então, o paciente de cuidados mínimos terá 3,8 horas de enfermagem por paciente. O paciente de cuidados intermediários, 5,6 horas. O paciente de cuidados semi-intensivos, 9,4 horas. E o paciente de cuidados intensivos, 17,9 horas de enfermagem por paciente. E precisamos saber também a porcentagem de enfermeiros e a porcentagem de técnicos de enfermagem que ficarão responsáveis por cada tipo de paciente. Então, temos os enfermeiros e temos os técnicos de enfermagem. O paciente de cuidados mínimos e intermediários será o mesmo valor de porcentagem tanto para os enfermeiros quanto para os técnicos de enfermagem. A porcentagem de enfermeiros que ficarão responsáveis por pacientes de cuidados mínimos e intermediários será de, no mínimo, 33% e, no máximo, 4% a mais, que dará 37%. Para sabermos o valor do mínimo de técnico de enfermagem é muito fácil. É só subtrair o máximo de enfermeiros por 100. Então, 37 menos 100, 63. E no máximo 4% a mais, que dará 67%. Já a porcentagem de enfermeiros que ficarão responsáveis por pacientes de cuidados semi-intensivos será de, no mínimo, 42% e no máximo 4% a mais, que dará 46%. Para saber o valor dos técnicos, é só subtrair o máximo de enfermeiros por 100. 46 menos 100, 54. E no máximo 4% a mais, que dará 58. Já a porcentagem de enfermeiros que ficarão responsáveis por pacientes de cuidados intensivos será de no mínimo 52%. E no máximo 4% a mais, que dará 56%. Para sabermos o valor do mínimo de técnicos, é só subtrair o máximo de enfermeiros por 100. 56 menos 100, 44. E no máximo 4% a mais, que dará 48%. Pessoal, e antes de fazermos o cálculo, temos que ter total conhecimento da Resolução 293 de 2004.
Essa resolução, ela dispõe sobre o dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem. Ela tem 12 artigos, só que hoje eu vou ressaltar somente o artigo 4º e o artigo 9º. O artigo 4º, ele ressalta que se tiver um idoso crônico acima de 60 anos sem acompanhante, com demanda de assistência intermediária ou semi-intensiva, terá que acrescentar 0,5 horas a mais nessa assistência. O artigo 4º também ressalta que se tiver uma criança no berçário ou até com 6 anos de idade sem acompanhante, terá que ser classificado como assistência intermediária. Já o artigo 9º, ele ressalta que se tiver 60% ou mais da equipe de enfermagem com idade igual ou superior a 50 anos, terá que acrescentar 10% a mais no índice de segurança técnica. Então, o índice de segurança técnica padrão é 15%. Se ocorrer essa situação, é só acrescentar mais 10%, que ficará 25%, certo? Então, agora vamos resolver este cálculo do dimensionamento. No setor de clínica médica, com capacidade de 40 leitos, sendo 20 leitos para pacientes de cuidados mínimos, 12 leitos para pacientes de cuidados intermediários, idosos, crônicos e sem acompanhante, 8 leitos para pacientes de cuidados semi-intensivos, a taxa de ocupação é de 100%, a carga horária semanal de trabalho é de 30 horas. Qual será o quadro dos profissionais de enfermagem? Então, a fórmula é muito simples. O quadro de pessoal é igual constante de Marinho vezes total de horas de enfermagem. Essa é a fórmula, somente isso. Primeiro teremos que achar o valor do constante de Marinho e depois acharemos o valor do total de horas de enfermagem. Então, constante de Marinho é igual dias da semana vezes índice de segurança técnica dividido por jornada semanal de trabalho. Constante de Marinho é igual dias da semana, 7. Sabemos que o índice de segurança técnica é de 15%, então, vezes 1,15. Aqui no enunciado fala que a jornada semanal de trabalho é de 30 horas, dividido por 30. Constante de Marinho é igual a 0,2683, certo? Achamos o valor do constante de Marinho. Agora é só achar o valor do total de horas de enfermagem. Total de horas de enfermagem. Temos 20 pacientes de cuidados mínimos. Sabemos que a quantidade de horas de enfermagem para pacientes de cuidados mínimos será de 3,8 horas. 20 vezes 3,8. Mais 12 pacientes de assistência intermediária. 12 vezes 5,6, porque assistência intermediária são 5,6 horas de enfermagem por paciente. Só que aqui está falando que esses pacientes são idosos, crônicos e sem acompanhante. Então, terá que acrescentar 0,5 horas a mais nessa assistência. 5,6 mais 0,5 ficará 6,1. Mais 8 leitos de paciente de assistência semi-intensiva. 8 vezes, sabemos que a assistência semi-intensiva será de 9,4 horas de enfermagem por paciente. 8 vezes 9,4. Agora é só multiplicar os valores. 20 vezes 3,8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. Abaixo 0, abaixo 6. 6 mais 1, 7. Total, 76. 76 mais 12 vezes 6,1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6
vezes 1, 6, com 1, 7. Abaixo 2, 2 mais 1, 3, abaixo 7. Total, 73,2. Mais 9,4 vezes 8. 8 vezes 4, 32. Vai 3. 9 vezes 8, 72. Mais 3, 75. Total, 75,2. Somando esses três valores, teremos o total de horas de enfermagem igual a 224,4. Achamos o valor do constante de Marinho, que é esse, e o valor do total de horas de enfermagem, que é esse. Multiplicando esses dois valores, o quadro de pessoal será igual a 60. Ok? Só que esse valor de 60 é tanto de enfermeiros quanto de técnicos de enfermagem. Para acharmos o valor exato dos enfermeiros e dos técnicos, é só fazer a regra de 3. 60 é o total, igual a 100%. A assistência que tem maior demanda de pacientes aqui é a assistência mínima, com 20 pacientes. Utilizaremos a fórmula de pacientes mínimos. Sabemos que a porcentagem de enfermeiros que ficarão responsáveis por pacientes de cuidados mínimos será de no mínimo 33%. 33% de enfermeiros. Multiplica em x, 60 vezes 33, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 6, 18. Abaixo 0, abaixo 8, 8 mais 1, 9, abaixo 1. 1980 dividido por 100 igual a 20. Então, teremos 20 enfermeiros, 20 menos 60, que é o total, o que sobrar serão os técnicos. 20 menos 60, 40. E 40 técnicos de enfermagem. Um setor de clínica médica com capacidade de 40 leitos, sendo que todos estão ocupados, terá 20 enfermeiros e 40 técnicos de enfermagem com jornada semanal de trabalho de 30 horas. Pessoal, esse é o cálculo do dimensionamento, é tranquilo, só decorar as fórmulas que não tem erro, certo? Não se esqueçam de se inscreverem no canal, dar um like e até a próxima videoaula.